Era uma noite fria de outono quando Laura, ainda abalada pelos segredos recentemente descobertos sobre suas origens, recebeu um telefonema inesperado. Do outro lado da linha, uma voz rouca, quase apagada pelo tempo, pediu que ela fosse até uma antiga propriedade herdada por um tio distante que havia falecido recentemente. Ela mal tinha lembranças desse tio, mas o advogado explicou que havia instruções específicas em testamento. Somente Laura poderia entrar naquela casa antes de qualquer inventário oficial. Movida pela curiosidade e pela estranha sensação de que havia algo além da herança, Laura decidiu ir. A propriedade ficava em uma região isolada, cercada por bosques densos, onde o vento parecia carregar sussurros. Ao chegar, encontrou uma mansão de 2 andares, com paredes cobertas de era e janelas que refletiam a lua como olhos atentos. Assim que abriu a porta principal com a chave deixada pelo advogado, um cheiro forte de madeira envelhecida e umidade a envolveu. Cada passo ecoava pelo hall, como se a própria casa estivesse reagindo à sua presença. Mas o que chamou a atenção de Laura foi um corredor estreito no final da sala principal. No fim dele, uma porta antiga, mais grossa que as outras, de madeira escura, permanecia fechada com um trinco enferrujado. No instante em que viu aquela porta, algo dentro dela estremeceu. Não sabia explicar, mas parecia que todo o propósito de estar ali se resumia a descobrir o que havia atrás dela. Laura explorou o resto da casa primeiro. Encontrou móveis cobertos por lençóis, fotografias antigas empoeiradas e estantes repletas de livros cujas páginas já se desfaziam. Tudo parecia normal, exceto pelo fato de que em cada cômodo, de alguma forma, os móveis estavam dispostos de modo a direcionar o olhar para o corredor e, inevitavelmente, para aquela porta. Naquela noite, Laura dormiu em um dos quartos da mansão, mas o sono foi inquieto. Sonhou com vozes sussurrando segredos, com passos lentos se aproximando de sua cama e com mãos batendo na porta misteriosa, como se algo ou alguém pedisse para sair. Ao amanhecer, decidiu investigar. O trinco não cedia facilmente, e foi necessário usar uma ferramenta da garagem para forçá-lo. Quando finalmente conseguiu, um vento gelado escapou pela fresta, arrepiando sua pele. Do outro lado, havia uma escadaria íngreme que descia para as entranhas da casa. Com a lanterna em mãos, Laura começou a descer. O ar ali era pesado, quase sólido, carregado por um cheiro agridoce que misturava ferrugem, mofo e algo mais. Algo que lembrava ferro e lembranças amargas. O porão não era como os outros. As paredes estavam cobertas por símbolos riscados à mão, figuras geométricas e frases em latim que Laura não compreendia totalmente, mas que transmitiam uma sensação de aviso, como se alguém tivesse tentado selar algo ali. No centro, havia outra porta, ainda mais antiga, reforçada por barras de ferro. Pregos grandes a mantinham fechada, como se o objetivo não fosse proteger quem estivesse do lado de fora, mas aprisionar o que estivesse dentro. Laura passou horas estudando o espaço. Encontrou caixas com velhas correspondências, cadernos de anotações do tio e registros que falavam de experiências estranhas, de vozes ouvidas durante a noite, de sombras que se moviam sozinhas. O tio descrevia ter descoberto algo impensável atrás daquela porta, mas afirmava que jamais deveria ser aberto novamente. No entanto, entre os papéis, um detalhe chamou a atenção. Em várias anotações, ele mencionava o nome da família Monteverde. Era como se, de alguma forma, a história de Laura estivesse conectada ao mistério que aquele porão escondia. O coração dela pulsava com força. Já havia aprendido que os segredos de família nunca vinham sozinhos, mas agora estava diante de algo ainda maior, algo que parecia transcender gerações. Foi então que ouviu. Um som baixo, arrastado, vindo de trás da porta selada. Um som que parecia uma mistura de respiração ofegante com lamentos distantes. Laura recuou, mas a curiosidade era mais forte que o medo. Ela decidiu que precisava abrir. Usou ferramentas enferrujadas encontradas no porão, golpe após golpe,
até que os pregos começaram a se soltar. O silêncio da mansão era interrompido apenas pelo barulho metálico e pela respiração acelerada dela. Quando o último prego caiu, Laura empurrou a porta. Ela se abriu lentamente, revelando um quarto escuro, onde o ar era ainda mais denso. No centro, havia uma cadeira de madeira com correntes quebradas ao redor. No chão, marcas profundas, como se alguém, ou algo, tivesse lutado para escapar. E então, em uma mesa próxima, Laura viu algo que a fez perder o fôlego. Uma pasta de documentos com o sobrenome Monteverde estampado. Fotografias antigas mostravam reuniões secretas, homens de terno ao lado de figuras encapuzadas, e até mesmo seu próprio pai, ainda jovem, em um desses encontros. Laura caiu de joelhos, incapaz de acreditar. O tio sabia de tudo. Aquela porta não guardava apenas um segredo da casa, mas um elo com os segredos que sua família mantinha há décadas. De repente, um barulho metálico ecoou atrás dela. A porta pesada que havia aberto se fechou sozinha, trancando-a lá dentro. E naquele instante, Laura percebeu que o verdadeiro mistério não era o que estava atrás da porta. O verdadeiro mistério era por que sua família havia feito tanto esforço para mantê-la longe daquilo. Laura permaneceu imóvel por alguns segundos, a respiração presa no peito. A porta atrás dela havia se fechado sozinha com um estrondo surdo, como se forças invisíveis tivessem decidido trancá-la ali. O coração batia acelerado, e o silêncio da sala só era interrompido pelo leve estalo das correntes que repousavam no chão. Reunindo coragem, aproximou-se da mesa onde repousava a pasta com o nome Monteverde. Suas mãos tremiam ao abrir os documentos. Entre as folhas amareladas, encontrou contratos, fotografias antigas e cartas escritas à mão. Eram registros de encontros secretos, de pactos feitos entre membros da família e estranhos indivíduos encapuzados, figuras que pareciam mais ligadas a cultos obscuros do que a negócios comuns. Um dos papéis trazia algo ainda mais perturbador: a assinatura de seu próprio pai, André Monteverde, ao lado de símbolos estranhos que lembravam selos ou marcas de sangue. Laura sentiu o chão se mover sob seus pés. Era como se, de repente, todas as histórias da infância, todos os silêncios incômodos nos almoços de família, todas as proibições sem explicação, fizessem sentido. Sua família escondia algo grande, algo que tinha raízes muito mais profundas do que ela jamais poderia imaginar. Enquanto folheava os papéis, um caderno chamou sua atenção. Nele, seu tio relatava noites em que ouvia gritos vindos de dentro daquela sala. Gritos que não eram humanos. O texto descrevia que, há décadas, os Monteverde haviam tentado aprisionar uma presença, uma entidade que, segundo eles, guardava segredos de poder e fortuna. O tio acreditava que libertá-la seria impensável, mas também temia que o selo não durasse para sempre. Foi nesse momento que Laura ouviu novamente. Um sussurro suave, quase como uma prece murmurada, veio do canto escuro do quarto. Apontou a lanterna para lá e, por um instante, viu uma sombra se mover, projetando-se nas paredes como se tivesse vida própria. Você não deveria estar aqui. A voz parecia ecoar dentro da própria mente dela. Laura deixou a pasta cair. O eco das folhas espalhando-se pelo chão pareceu multiplicar o peso do momento. Quem está aí? Perguntou com firmeza, embora sua voz traísse o medo. A resposta veio em forma de riso baixo, gutural, seguido de uma frase que fez seu sangue gelar. Os Monteverde abriram a porta uma vez e pagaram o preço. Agora, você precisa decidir se terá coragem de fazer o mesmo. As luzes da lanterna piscaram. Laura respirou fundo, tentando manter a lucidez. Sentia que a entidade não falava apenas de aprisionamento, mas de um pacto. Um acordo que atravessava gerações. Determinada a entender a verdade, Laura continuou explorando a sala. Descobriu gavetas escondidas sob o piso de madeira. Dentro delas, havia mais cartas, desta vez endereçadas a ela. O tio, aparentemente, sabia que um dia ela chegaria até ali.
Laura, se você está lendo isso, significa que não consegui cumprir meu dever. Essa casa guarda o maior dos pecados dos Monteverde. Seu pai e seus antepassados acreditaram que poderiam controlar forças além da compreensão humana. Mas a verdade é que ninguém sai ileso de um pacto como esse. Atrás desta porta, você encontrará o reflexo do preço que pagaram. Seja cuidadosa. O destino da família agora está em suas mãos. As mãos de Laura suavam. Ela se sentia dividida entre duas forças. A razão que pedia que fugisse dali imediatamente e a curiosidade que a empurrava ainda mais para dentro do mistério. Foi então que ouviu passos atrás de si. Virou-se rápido, mas não havia ninguém. Apenas o som contínuo de algo arranhando a madeira, vindo de dentro das paredes. Aos poucos, o quarto foi ficando mais frio. A respiração dela formava nuvens no ar, e no fundo, onde a escuridão parecia mais densa, uma figura começou a se formar. Era alta, magra, com contornos indefinidos, como se fosse feita de fumaça e sombras. Você é a última Monteverde, disse a voz, ecoando como se viesse de vários lugares ao mesmo tempo. E carrega o fardo de decidir se o pacto continua ou se termina aqui. Laura estremeceu. Não queria acreditar, mas parte dela sabia que aquilo era real. Aquela presença estava ligada ao sobrenome que carregava. Tentando ganhar coragem, ela perguntou: "O que vocês fizeram? O que minha família escondeu aqui?" O ser avançou lentamente, suas sombras deslizando pelas paredes. Eles me chamaram para obter prosperidade, poder e controle. E eu dei a eles tudo isso. Mas, em troca, exigia lealdade e sacrifícios. A mente de Laura se encheu de imagens. Os Monteverde em cerimônias, entregando sangue, escondendo corpos, silenciando aqueles que ousavam contar a verdade. Era como se a própria entidade estivesse transferindo memórias para ela. Laura cambaleou para trás, horrorizada. Não. Não pode ser verdade. E você precisa escolher. Libertar-me. Ou fortalecer minhas correntes. Naquele instante, as correntes no chão começaram a se mover sozinhas, serpenteando como cobras. Laura gritou, mas conseguiu escapar, correndo até a porta por onde havia entrado. Tentou abrir, mas estava trancada. Olhou para trás e viu que a sombra a observava, imóvel, como se estivesse aguardando sua decisão. Foi então que encontrou, entre os papéis caídos no chão, uma última carta. Escrita com pressa, a caligrafia quase ilegível. Laura, não se engane. Não há como sair ilesa. Qualquer decisão terá consequências. Se libertar, o mundo conhecerá horrores. Se aprisionar, o sangue dos Monteverde continuará amaldiçoado. Mas talvez, apenas talvez, você consiga romper o ciclo se tiver coragem de enfrentar a verdade sem medo. As palavras ecoaram em sua mente. Laura entendeu que o destino de sua família não era apenas uma herança de segredos, mas uma maldição enraizada. Ela fechou os olhos, respirou fundo e disse em voz firme: "Eu escolho acabar com isso." No mesmo instante, uma força invisível a empurrou contra o chão. As correntes se ergueram e envolveram a sombra. O ser gritou em fúria, um som que fez as paredes tremerem. Laura, mesmo tomada pelo pavor, começou a repetir as frases em latim que vira nas paredes do porão, como se instintivamente soubesse o que precisava ser feito. A cada palavra, a entidade enfraquecia, suas formas se desfazendo como fumaça levada pelo vento. As correntes se apertavam até que, em um estrondo final, a figura desapareceu, sugada para dentro do vazio. O silêncio voltou. A porta atrás dela se abriu sozinha. Exausta, Laura saiu do quarto. O porão agora parecia mais leve, como se décadas de escuridão tivessem sido dissipadas. Ainda assim, sabia que aquilo não significava o fim da maldição. Significava apenas que ela havia tomado uma decisão que mudaria o rumo da família Monteverde para sempre. De volta ao hall da mansão, observou a porta pesada se fechar novamente. Sabia que nunca esqueceria o que havia acontecido ali.
Ao deixar a casa, o vento soprou entre as árvores, carregando um sussurro que a acompanharia pelo resto da vida. O impensável não foi o que encontrou atrás da porta, mas a coragem de enfrentar a verdade.